Quarta-feira, nós vamos entrevistar o deputado federal Fernando Mineiro. Vem trazer informações do mandato e falar sobre a política do Rio Grande do Norte. A gente tem informações também da Câmara Municipal de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Você que nos assiste aqui em Mossoró, em Natal, Parnamirim, Pau dos Ferros, Açu, muito obrigado pela audiência nesta quarta-feira. Hoje nós vamos conversar aqui com o deputado federal Fernando Mineiro, que está cumprindo a agenda em Mossoró. Vamos falar sobre este assunto, sobre as pautas lá em Brasília, o que vem de Brasília para o Rio Grande do Norte. Você de casa participa, interage, manda sua mensagem através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp, 988028941. Bem, antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, tem informação dos eleitores do Rio Grande do Norte que não compareceram nas últimas duas eleições e que não regularizaram a situação. Eles poderão ter o título cancelado. O prazo para evitar que isso aconteça termina agora no dia 19 de maio. Somente em Mossoró, na 33ª e 34ª zonas eleitorais, 4.127 eleitores estão em situação pendente diante da Justiça. Um número relativamente esperado diante das particularidades que o município apresenta. Ao todo, no Rio Grande do Norte, 56.807 eleitores deixaram de votar e não justificaram a ausência nas urnas. Agora, essas pessoas terão que correr atrás para regularizar a situação. O Código Eleitoral ele prevê que quem deixa de votar e não regulariza a situação em 3 eleições consecutivas fica sujeito ao cancelamento do título. Essa é a situação desses eleitores que estão listados aí. Então, são eleitores que deixaram de votar em 2022, que foram 2 turnos, e em 2024, que foi 1 turno. Lembrando que em 2020, por conta da pandemia, todo mundo foi anistiado dessa obrigação. Então, quem deixa de votar 2022, 2024, completou 3 eleições sem votar e aí o título está sujeito a esse cancelamento. Caso perca o prazo, o eleitor terá de arcar com uma série de impedimentos, o que poderá trazer sérios prejuízos. Você não vai poder, por exemplo, se inscrever em concurso público, assumir um cargo público, até receber dinheiro se você é de uma instituição pública, em tese você tem que ter a quitação eleitoral, matrícula na universidade pública você só pode fazer se tiver a quitação eleitoral, empréstimo em bancos oficiais, obter passaporte. Então, há uma série de serviços para os quais se exige a quitação eleitoral. Você estando com o título cancelado, você não vai conseguir ter acesso a essa documentação e aí vai ter o prejuízo. Para corrigir a situação é simples, o que pode ser feito de forma online ou mesmo presencial. Cada eleição é cobrado R$ 3,51. Óbvio que não é bom se dar dinheiro, mas também não é um valor que impeça a pessoa de providenciar a regularização. Se o eleitor entender que não tem condições de pagar esse valor, ele pode comparecer à unidade da Justiça Eleitoral, que nós emitimos uma declaração de insuficiência econômica, e aí vai ser dispensado o valor dessa multa. Se ele efetiva o pagamento pela internet, já vai ter a regularização realizada. Em relação ao atendimento presencial, além dos cartórios eleitorais aqui no TRE, existe um outro ponto de atendimento que é lá no Estação Shopping. Esse funciona em horário inverso ao daqui do TRE, que é no período da tarde, de segunda a sexta-feira. Então você aí que não votou, não justificou a votação, está aí sem saber o que fazer, a hora de você corrigir este problema, né? Porque não é um problema ainda, mas vai se tornar se você precisar do seu título de eleitor. A hora é agora. E de forma muito simples, você, ou com a ajuda de um familiar, ou indo lá na Justiça Eleitoral, você resolve. Então são muitas pessoas, né? Às vezes é questão de a pessoa, enfim, não votou por uma doença, ou realmente estava viajando, mas enfim, não tem esse cuidado. Tem muita gente que não se liga na política, né? E aí passa e vai
de qualquer jeito. E não pode ser assim, tem que ter essa responsabilidade, manter o título em ordem aí para não ter outros problemas, né? O bom é que você vá votar, que você faça suas escolhas, defina os rumos do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Bem, vamos começar aqui a nossa entrevista de hoje. Deputado federal Fernando Mineiro, do PT, que sempre que vem aqui a Mossoró está no cenário político TCM. Deputado, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa, à nossa emissora. Que agenda é esta que o senhor cumpre aqui em Mossoró, no Oeste? Boa noite. Então, primeiro, boa noite, prazer estar aqui com você, viu, Vanúvio? É a primeira vez que eu vim aqui em 2025, né? Estava com saudade. Exato. Aqui, e a toda a família aí da TCM, sou muito bem recebido aqui por vocês. Eu vim cumprir uma agenda que tem a ver com a rota, né, do Ovinocultura, e eu vou explicar o que significa isso. Eu estou trabalhando junto com a deputada Divaneide num projeto, num programa, que é a Política Nacional de Ovinocultura e de Caprinocultura. Não é? Eu acho que é uma forma de convivência com o semiárido de muita força, muito potente. Não é? A deputada Divaneide apresentou uma lei estadual, realizamos junto com vários parceiros um grande seminário há uns 15 dias ali em Lages, não é? Na região central. Tem um movimento muito importante e potente no Estado e muito invisível em relação à questão da ovinocultura, e eu estou trabalhando com essa política nacionalmente, com o SEBRAE Nacional, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário Nacional, com o Consórcio Nordeste, tem articulado com a Embrapa, articulado todos os parceiros que trabalham com isso, porque eu estou mais do que convencido que a caprinocultura e a ovinocultura é uma ação econômica, uma atividade econômica, duas atividades econômicas muito importantes e que tem tudo a ver com o semiárido. A gente precisa, principalmente na região Nordeste, onde tem a maior parte do rebanho do Brasil, criar uma política pública para isso. Pois bem, dentro das ações, está visitando o Estado hoje, amanhã e depois, um consultor do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional que está trabalhando nas chamadas rotas do Cordeiro, né? E aqui ele está sendo recepcionado pelo pessoal da plataforma Sabiá, da UFES, aqui, que tem a frente do professor Jean, e eu fui convidado, e hoje eu participei de atividades em Afonso Bezerra, em lá, porque passei pela Avenida Afonso Bezerra, Lages e Angicos, e amanhã tem um evento muito importante na UFESA, com esse consultor, o Daniel Benítez, né, que está trabalhando com essa política, na UFESA a partir de amanhã, e à tarde visitas a alguns órgãos aqui. Eu, inclusive, estava programado para ficar o dia todo em Mossoró. Não vou poder ficar, porque eu tenho que voltar para Natal, porque eu vou ser um dos homenageados pelo IFRN, que amanhã é a posse de todos os diretores, e serão homenageadas várias pessoas, eu sou uma delas, então vou ter que voltar, vou ficar de manhã aqui e voltar. E retomo com essa equipe aí, com essa missão da Rota do Cordeiro, na sexta-feira, para outras regiões. Então, eu estou trabalhando com essa temática aqui, e a minha vinda foi isso. Cheguei direto para cá, eu vou dormir aqui amanhã, participar dessa atividade da UFESA, vou visitar o nosso querido reitor, professor Rodrigues, né, Rodrigo, e conversar com ele as ações que a gente tem feito lá em Brasília em relação à educação superior e em relação à UFESA também, e depois volto para Natal. Essa é a minha agenda, né, dessa vinda aqui. Deputado, eu achei interessante essa rota, porque em outros estados é mais, digamos, mais visada, né, pela classe política, com mais investimentos, enfim, com toda uma questão genética, né, também que envolve até para os pequenos produtores e familiares. E a partir dessa visita aí, que iniciativas o senhor pontua? Então, eu tenho trabalhado desde o final do ano passado. A nível estadual temos uma lei, né, foi sancionada pela governadora. Nós tivemos um avanço muito importante. Você sabe que aqui o único frigorífico até o ano passado estava com um selo, né, e com autoridade para poder fazer o abate, inclusive, de ovinos e de caprinos, era o frigorífico aqui de Mossoró, né? E agora nós temos, na região foi reaberto, o de Lages, com um selo estadual. Então, isso ajudou muito. A região central do estado é uma região, digamos assim, vocacionada para essa cultura. Teve, historicamente, inclusive desde a época do ex-deputado Nélio Dias, que se trabalhou com muita força essa questão tanto da caprinocultura, que tem um viés mais do leite, da produção do leite de cabra, como da ovinocultura, a questão da carne. E é uma carne muito importante, muito sadia, muito sustentável, né? E muito mais valiosa do que a carne de boi. E, no entanto, você não tem uma política nacional. Então, o que eu tenho feito é articular nacionalmente. Agora, no próximo, no final desse semestre, vai ser lançado o novo Plano Safra.
Eu estive com o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, e dentro do processo do novo Plano Safra, haverá uma linha para a agricultura familiar. Se você prestar atenção, você é da região lá de Caraúba e sabe muito bem o que significa isso, né? Todo agricultor familiar, toda agricultura familiar tem uma criação no fundo do quintal, não é verdade? Isso. Então precisa transformar, isso tem um padrão, tem uma qualidade. É um mercado muito forte, tudo que você produz, você vende. Mas não é um mercado organizado. Aqui mesmo em Mossoró eu conheço dois grupos que estão trabalhando, tanto o Cordeiro Bom Chorós, que estão trabalhando com essa questão, como o Cordeiro também, que é um grupo que tem até, já encontra o produto dele no mercado. E no estado nós temos o Cordeiro Patriota, que é uma empresa também estabelecida. São as três grandes, citamos assim, as três grandes empresas, e tem outras também. Então tem um mercado. Então nós estamos trabalhando políticas públicas para isso. A lei estadual cria também um conjunto de políticas públicas, de incentivos, de tecnologia, de melhoria genética. E nós temos um grande problema que é a produção. Para isso, nós estamos desenvolvendo uma série de estudos, de debates, para enfrentar essa questão, para que nos próximos anos, no curto período, a gente mude esse quadro e faz uma ação que tem a ver com a economia da região, potente, geração de renda e, principalmente, atrai os jovens. Por quê? Porque o jovem hoje, para ir para a atividade na área rural, ele precisa ver aquela atividade como uma atividade de ponta, que dê renda e dê uma condição de vida, porque senão não vai ter atração. Então, com a tecnologia, com a melhoria genética, e com as novas formas de administração, a gente pode avançar muito nessa área. Bem, tem informação da Câmara de Mossoró. Uma importante comissão, a Comissão de Defesa das Mulheres, Crianças, Adolescentes e Idosos, com grande representatividade, vai mudar. É que foi aprovado o desmembramento para a criação da Comissão da Pessoa com Deficiência, a iniciativa do vereador Petras. A Comissão do Direito da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso e da Pessoa com Deficiência aqui nessa casa é uma comissão que abrange vários vulneráveis. E a gente precisava discutir uma pauta que para a gente é muito importante e uma pauta de vida, que é a pauta da luta pelo direito das pessoas com deficiência. Então, a partir de hoje, em regime de urgência, nós aprovamos aqui nessa casa a Comissão Permanente do Direito das Pessoas com Deficiência. Essa comissão vai nos garantir cada vez mais uma celeridade na discussão dos projetos, uma análise, uma fiscalização ainda maior e trazer sempre à tona uma discussão que tem sido aqui, na verdade, um grande norte para muitas pessoas. Muita gente hoje fala em inclusão, a gente vê o número de pessoas com deficiência, o direito dessas pessoas, muitas das vezes, precisando ser preservados. A gente precisa lutar cada dia mais, então é um grande marco. É um marco na história da Câmara Municipal de Mossoró, garantir que as pessoas com deficiência tenham uma comissão própria para discutir os seus projetos, para discutir iniciativas e para buscar garantir cada vez mais o direito dessas pessoas. E a gente acompanhou desde o começo, não foi? Essa mudança da comissão e agora foi confirmada numa votação hoje na ordem do dia na Câmara de Mossoró. O vereador Petras deve assumir a presidência desta comissão da pessoa com deficiência e a vereadora Plúvia fica na presidência da Comissão de Defesa das Mulheres, também ao lado da vereadora Marleide. Bem, o vereador Caio Freire falou na sessão da Câmara de hoje sobre a criação de 4 frentes parlamentares de sua autoria. Nós apresentamos 4 frentes parlamentares, na Câmara Municipal de Mossoró. Aqui eu quero destacar a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, a do cooperativismo, que hoje o cooperativismo ele cresce em todo o mundo, já foi tema de discussões na ONU. Nós também apresentamos a Frente Parlamentar do Turismo, Cultura e Artesanato. Mossoró é muito forte na cultura, Mossoró é muito forte no turismo de evento. A nossa região também é cheia, de atrativos para que esse segmento possa ser fortalecido. E apresentamos também a Frente Parlamentar em Defesa, da Desigualdade Social e Combate à Fome. Já apresentei aqui na Câmara o projeto Banco de Alimentos. É um projeto que já tem em quase todo o Brasil. Natal é destaque nesse projeto e logo, logo nós estaremos aqui também apresentando um requerimento de urgência para o projeto Banco de Alimentos, para que nós possamos fazer essa política pública de assistência alimentar do povo da nossa cidade. Vereador, após a criação das frentes, agora montar essas comissões, como tem sido a procura por parte dos seus pares? Olha, ontem nós já tivemos
primeiro contato com os vereadores com relação às frentes parlamentares e muito aceitos os parlamentares interessados em participar de todas essas comissões. As já vistas são temas importantes. No meu primeiro pronunciamento como vereador aqui na casa, eu falava da importância da Câmara estar à frente dos grandes temas, certo, que precisam ser discutidos, ser transformados em políticas públicas e que essas ações da Câmara Municipal possam chegar, né, e fazer a diferença na qualidade de vida do povo de Mossoró. Tem que ser discutido, tem que ser debatido, esses temas são necessários, é importante sim que possa cada vez mais avançar, né, e resolver demandas aqui da cidade. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o deputado federal Fernando Mineiro. Deputado, o senhor falou sobre essa agenda aqui em Mossoró, na região, mas eu gostaria que o senhor trouxesse informações, já que o senhor está bastante atento lá em Brasília, com relação à obra de duplicação da BR-304, a construção de passarelas aqui em Mossoró, que é uma demanda de muito tempo e que representa essas duas obras segurança, a segurança para quem trafega, né, nesta BR. Como é que o senhor tem acompanhado essas iniciativas? Então, eu tenho acompanhado, inclusive junto com a governadora, com os nossos secretários, as tratativas das ações do governo federal aqui no estado. A 304 está em processo de finalização do projeto. A previsão que ainda esse ano saia o edital para a construção da 304 é um sonho tirado do papel, um sonho de décadas, não é? Tem muita gente que, quando a gente fala sobre isso, fica na dúvida. Eu acho até natural, porque tem um desgaste de promessas em relação a essa questão, né, que não é de hoje, né, de anos, de décadas, não é? Mas eu acho que essa parceria do presidente Lula com a governadora Fátima, que foi uma questão central que a Fátima colocou no PAC, já está perto de ser uma realidade. Serão 2 lotes, né, um lote que pega da região da região da fronteira com o Ceará até Angico, depois a outra região ali, né, da 226, que quando vai para o Seridó até Angico também, para se encontrar. Então, essas tratativas estão bastante avançadas e o compromisso do governo, né, no governo federal, do governo do presidente Lula, do ministro Renan, do presidente do DENIT, que até ainda esse ano a gente avance na questão do edital para começar essa obra. Esse é o debate que está tratando lá. A outra questão são as passarelas aqui, que estão em construção. O DENIT tem feito uma série de ações aqui. Aliás, o Ministério da Cidade, inclusive, tem obras aqui muito importantes, né, aqui na cidade e também nessa área. Várias obras acontecendo. Eu digo que o governo federal tem um conjunto de ações importantíssimas. Inclusive o Lula, é bom você anotar aí, viu? O Lula vai estar aqui no dia 19, dia de São José, né, que é o santo aí, padroeiro, que o sertanejo ainda tem uma cultura de esperar por esse dia para saber se vem chuva ou não. Pois bem, no dia 19, próximo, quarta-feira, o Lula vai estar na barragem do Oiticica, entregando a barragem do Oiticica. E olha que coisa interessante, Vanucci. A barragem do Oiticica, também de década de sonho, foi iniciada pela ex-presidenta Dilma. Né? Dilma saiu, foi golpeada, não deu sequência ao governo, e o ex-presidente Temer e o ex-presidente Bolsonaro também ficaram enrolando em relação nessa Oiticica, e vem o presidente Lula para retomar, com o esforço do governo do estado, para retomar. Então, Lula vem entregar a barragem de Oiticica para o povo do Rio Grande do Norte no próximo dia 19, lá em Jucurutu, a partir das 10 horas. Eu digo que está acontecendo no Rio Grande do Norte uma verdadeira revolução, que eu digo revolução invisível na questão da segurança hídrica. Nos próximos anos, eu acho que até 2026 e no início de 2027, o Estado entrará, né, num processo de muita segurança em termos de recursos hídricos. Por quê? Porque você tem a barragem de Oiticica, que vai ali servir de controle, né, de balanceamento com as águas da Armando Ribeiro. Você tem o projeto Seridó, um projeto que vai interligar as barragens do Seridó, que vai interligar a oferta de água em várias cidades e resolver, pelos próximos décadas aí, a questão da demanda de águas na região do Seridó. No final do ano, a gente terminou o ano entregando a barragem das Traíras, ali em Jardim do Seridó, que abastece toda aquela região. Tem a adutora do Agreste, que vai também, já está em processo de licitação, esperando ordem de serviço para começar, né, os trabalhos e a construção que vai cuidar do Agreste. E tem a transposição do São Francisco, que vai ser finalizada até no início do ano que vem. Você sabe que as obras estão avançadíssimas, inclusive já aqui, chegando em nosso estado, o túnel ali, né, na região de José da Penha. As águas chegarão em José da Penha,
né, ali no açude de Angicos e José da Penha. Tem obras sendo feitas, inclusive na barragem de Pau dos Ferros, para recepcionar essas águas, e terá intervenção também ali na barragem Santa Cruz, em Apodi. Ou seja, isso vai impactar, inclusive, Mossoró e toda essa região. Nos próximos anos, eu não tenho dúvida nenhuma, a tão sonhada segurança hídrica será garantida. Por quê? Pela parceria entre o governo do Estado, o trabalho da governadora Fátima com o presidente Lula, o trabalho, eu quero aqui registrar um trabalho de excelência feito pela equipe da SEMAR, que tem à frente, né, o Paulo Varela, né, um técnico reconhecido nacionalmente, que sucedeu um trabalho muito importante também feito pelo João Maria. Então, nós temos uma nova realidade. E aqui na região, eu tenho acompanhado, vão ser elaborados vários projetos em fase de elaboração para a gente poder correr atrás dos recursos. Eu tenho acompanhado um projeto que conheci logo no início do meu mandato, na primeira reunião que eu fiz em março de 2023 em Apodi, me apresentaram um projeto que era sobre a perenização do Rio Mari. Tá? E esse projeto vai ser elaborado, são estudos que eles me apresentaram, e na nova licitação que já foi feita, está para dar ordem de serviço. O primeiro projeto que vai ser elaborado é exatamente a perenização do Rio Mari, que vai impactar ali a Ponha Peixe, lá em Caraúba, na sua cidade ali, né, a parte de Felipe Guerra e a parte de Apodi. Então, muita coisa acontecendo nessa área, e vem o presidente Lula no dia 19, dia de São José, organiza aí a sua caravana aí na cidade, vamos lá dar um abraço no presidente, e apoiar esse momento muito importante. Deputado, o senhor esteve secretário do governo Fátima no primeiro mandato e foi responsável por projetos, né? E hoje o senhor, como deputado, tem também observando e agindo em várias frentes também aqui no nosso estado. Qual é o comparativo que o senhor faz daquele primeiro mandato, né, com este segundo mandato da governadora, até mesmo quando a gente observa aprovações importantes, como agora citado pelo governo do ICMS, e a perspectiva agora destes 2 anos? Olha, eu acho que o governo da professora Fátima fez uma grande inovação no Estado, né? Eu participei do primeiro governo da Fátima, tive o prazer de estar ali auxiliando, coordenando uma área importante, que era de projeto, administrando um volume considerável de recursos, com muitas realizações no Estado, inclusive aqui em Mossoró, né, e toda a região. Acompanhei muito de perto ali todo aquele esforço, né, que tivemos. Ainda há pouco conversava ali com o doutor Elviro, né, falando que é economista, falando da economia. Ele fala, não, olha, o primeiro governo teve, né, uma expectativa boa, no segundo governo, o que aconteceu no segundo governo da professora Fátima? Eu quero fazer esse debate, estou muito com vontade de fazer esse debate com todos os setores, dialogar com muita franqueza sobre isso. Quais são as dificuldades do segundo governo da professora Fátima? Nós tivemos em 2022, uma mudança na questão da legislação de ICMS, porque o ex-presidente queria ganhar as eleições e fez uma coisa maluca, que impactou todo o Brasil e teve uma consequência muito perversa para os estados. Eu estava dizendo ainda há pouco, a gente termina o governo em 2022 com a perspectiva de uma poupança, de um recurso, né, no estado de cerca de 600, 700 milhões de reais para investimento em 2023. Com a mudança que aconteceu do ICMS em 2023 pelo presidente que ficou na história, página virada dessa história, impactou os estados. Só aqui a gente perdeu cerca de 850 milhões de reais. Então, aquela poupança que foi tirada, que foi guardada, que foi trabalhada no primeiro governo para começar 2023 em outro patamar, foi pago abaixo de acordo com esse rombo que foi deixado aí nas contas do ICMS. Para completar, no final de 2023, teve o fato inédito no Brasil, que a Assembleia, por maioria de um voto, diminui o ICMS de 20 para 18. Isso impactou fortemente as finanças. O governo passado não autorizou que o nosso Estado tivesse acesso ao PEF, que é o Programa de Equilíbrio Fiscal. Foi o único Estado que tinha direito e não teve acesso, porque o governo, por perseguição, não autorizou. A governadora Fátima, eu acompanhei todo 2023 para refazer todo o percurso e a gente conseguiu, no final de 2023, o governo Lula autorizou a entrada do governo do Estado do PEF e daí, inclusive, que vieram os 460 milhões de reais, 440, 460 milhões de reais pelo PEF, que foram aplicados nas estradas. Então, isso desequilibrou. Agora, no final de 2024, houve uma recuperação que vai começar a entrar em vigor a partir do dia 20, para tentar recompor um pouco. Então, teve um baque, uma crise financeira, de fato,
pesada, que são essas as causas. Mas, independente disso, eu acho que tem uma grande transformação no Estado. O IDEB do Rio Grande do Norte ainda é baixo, é muito baixo, é um dos piores do Brasil, mas cresceu em relação aos últimos anos. A saúde do Estado, houve uma descentralização, por exemplo, em leitos de UTI. Qual foi a opção que nós fizemos aqui na época da pandemia? Em vez de fazer os hospitais da campanha, você lembra, eu vim aqui fazer um debate, tinha uma cobrança, né, sobre isso. A opção foi deixar a estrutura para depois. Hoje você tem mais UTI em Mossoró, você tem UTI nas regiões, então mudou essa realidade, assim como está recuperando. Então, acho que o governo vai recuperar esse momento ruim e nós vamos terminar 2025 e entrar 2026 com entregas importantes da parceria do governo Fátima com o presidente Lula. Bem, vamos aqui trazer mais uma entrevista lá da Câmara de Mossoró, agradecendo sempre ao Almir Moraes, ao repórter Ítalo Micael, a Bênia Medeiros, lá da TV Câmara, que cedeu esse material aqui para o nosso programa. E o vereador Lucas das Malhas usou a tribuna hoje da Câmara para falar sobre a educação no município e no Estado. Acompanhe. Os investimentos por parte da gestão municipal na educação, eles são frequentes, né? As salas de aulas todas climatizadas, os alunos recebem todo o material necessário, né, para ir para a escola no dia a dia. Hoje tem moletom, hoje tem tênis. Hoje a gestão não só investe nessa parte de material, mas como também na parte de infraestrutura, né? Então, assim, o reflexo da educação estadual hoje, ele é totalmente diferente. E aí, a governadora do estado é professora. Então, deveria ter uma atenção ainda maior para a educação do nosso estado. E a gente se entristece quando a gente visita as escolas que é de responsabilidade estadual e vê os prédios totalmente deteriorados, né, inacabados. E aí, eu sou aluno da escola Maria Estela Pinheira Costa, uma escola no Liberdade 1, qual tem 40 anos de história na nossa cidade, que já passaram muitas pessoas, formou muitas pessoas que contribuem com a sociedade moçoroense e a sociedade do Rio Grande do Norte. E aí, hoje, a escola ela corre sério risco de fechar suas portas por falta de investimento na infraestrutura da escola. Então, a gente já participou de diversos apelos. Eu falo aqui não como o vereador Lucas das Malhas, mas como ex-aluno da escola Maria Estela Pinheiro Costa, para que essa minha voz, né, possa chegar aí aos deputados estaduais do Rio Grande do Norte, ao governo do estado, para solucionar esse problema da escola. E eu repasso aqui a palavra para o deputado federal Fernando Mineiro para falar também sobre educação aqui no nosso estado, também trazendo esse contraponto ao que foi dito pelo vereador Lucas das Malhas. Então, viu, vereador, acho importante aí a sua palavra, né? Eu acho que o papel é esse mesmo, né? Acho que os vereadores, nós parlamentares, temos que buscar, né, as respostas para as demandas que nós estamos ali encontrando. Eu vou levar essa questão para a secretária Socorro, para o governo do estado, mas eu acho que é importante também reconhecer o trabalho que tem feito, né, o governo nesse processo. São estruturas que décadas, né, sem o mínimo cuidado. Ele mesmo falou, 40 anos, o nosso governo tem 6, né? Então, eu poderia dizer, olha, desses 40 anos, o que tem menos responsabilidade é o nosso governo, porque só tem 6, né? Na palavra dele, tem 40 anos que está lá sem nenhuma reforma. E isso mesmo, né? Tem escolas no nosso estado que tem 40, 50 anos. Dentro da disponibilidade financeira, o estado tem feito ações muito importantes, recuperado inclusive escolas aqui. Eu mesmo, quando fui secretário, recuperei, né, de projetos, eu recuperei escolas aqui, escola em assentamentos, escola aqui na cidade de Mossoró. E esse trabalho continua sendo feito dentro, repito, das dificuldades. A maior escola de Mossoró, inclusive, está num processo aí de reforma. E essa é a discussão que nós temos. Acho que é importante como uma maneira central. Fátima não se afastou em nenhum momento em relação a essa questão do seu compromisso com a educação. Eu acho um equívoco tentar apagar a sua história, a história da governadora, na luta que ela tem pela educação. E, aliás, inútil também, porque faz parte do DNA, né, de luta dela em relação a isso. Inclusive, na questão do piso, ela tem ficado muito abalada ultimamente, porque é a única governadora do Brasil, né, inclusive comparando até com os governos do PT, que paga o piso na carreira e paga o piso para o setor ativo e para o setor inativo. Todo mundo sabe disso, eu sou da categoria, fiz movimento sindical, venho desse movimento, sei bem o que falo. Agora tem uma decisão judicial que dificultou, que impede, e a governadora tem
se somado nessa questão também, junto com atendendo um sindicato, porque a gente tem duas questões. Uma é a questão judicial, né, que está impedindo aí a implementação que já o Ministério Público entrou na Justiça e ganhou já por 2 vezes, né, tanto em 2023 como em 2024. Evidentemente que ninguém quer que a governadora Fátima seja condenada por improbidade administrativa e sofra o risco do impeachment por descumprir uma decisão judicial. Mas ela está empenhada nessa questão, tem trabalhado com isso, tem falado, tem sofrido com essa questão e faz parte da disputa política. O sindicato, né, o nosso sindicato, o meu sindicato, diga-se de passagem, está no papel dele também. Está lutando, está mobilizando, está fazendo um papel que eu faria, né, inclusive como sindicalista, que eu fiz como sindicalista também, e acho que é isso, a gente tem que reconhecer quais são os papéis. Mas, viu, Lucas, vou levar essa demanda aí da sua escola para a secretária, que eles possam responder a essa justa bandeira que você coloca. Eu vou trazer aqui a mensagem da Erana Pontes, que enviou essa participação para o nosso colega Tássio Araújo. Ela viu no Instagram aqui do Cenário que o deputado estaria aqui no programa, mandou essa pergunta com bastante antecedência. Ela pergunta aqui, primeiramente, fala que admira o deputado, ela é uma transplantada de rim, e ela pergunta sobre a tramitação do PL 4613 de 2020, de autoria do ex-deputado Fábio Trade. Amanhã é o Dia Mundial do Rim, e eu queria reforçar o pedido que já fiz por e-mail ao deputado, para dar uma atenção a esse importante projeto que tramita há muito tempo. É o projeto que equipara os direitos dos transplantados com os das pessoas com deficiência. E ela cita aqui, vou até encaminhar essa mensagem para o deputado, e aí ela pergunta sobre a sequência, né, desta análise por parte da Câmara dos Deputados, pede uma força aqui para o deputado nessa pauta. Não, Erana, eu quero te dizer aí que estamos, né, de acordo com essa pauta, estamos juntos nessa demanda aí. É um projeto, como você mesmo disse, 2020. Na Câmara existem inúmeros projetos correlato a esse é o que busca os transplantados como PCD, né, as pessoas com deficiência, com os direitos de atenção e as demandas junto ao Estado, mas não passou pelas comissões centrais, que é a Comissão Temática de Saúde, no caso, e da Comissão de Justiça. Porque na Câmara a gente tem uma correlação de força, é preciso a gente debater isso, viu? Eu trabalho isso com muita naturalidade, com muita transparência. A gente tem uma correlação de força muito desfavorável, não é? A gente pegar os setores, digamos assim, progressistas da Câmara, a gente chega aí a 120, 130 votos na hora H. Né? Então, é uma agenda importante, uma agenda progressista, uma agenda de direitos. E a maioria dessa Câmara, infelizmente, quando fala em direitos da população mais desassistida, é muito reativa, é muito difícil votar. Então, ela precisa ser colocada em pauta. Não foi colocada em pauta, não foi colocada na tramitação. Mas, em sendo, eu sou favorável, votarei favorável a esse projeto. Deputado, nós temos aqui várias participações, né, de telespectadores aqui atentos ao nosso programa. Tem muitos alunos também aqui. Eu agradeço demais esta audiência. O Janilson está nos assistindo. Leonardo Simão também está mandando mensagem. Ele está perguntando, será mesmo que vai sair a duplicação dessa 304? Já o deputado fala, mas eu quero ler mais outras mensagens aqui. O deputado... que foi que houve com a economia? Tem muitos brasileiros vendendo o almoço para comprar a janta. O João de Jaime, do Abolição. Não vai dar tempo de trazer todas as mensagens, mas eu vou lendo aqui e o deputado vai respondendo. João, diretor da UPA do Alto de São Manuel. Quem também fala aqui, o Márcio do Abolição 4, sobre a iluminação dos viadutos aqui de Mossoró. Esse trecho da duplicação da 304 aqui na cidade. Já são 3 aqui, né? E quem aqui manda mensagem também sobre as obras das passarelas e a preocupação com o turismo. Então, dá para dar um respostão aí. Pois é, tem que fazer um ping-pong aí. Ou então voltar aqui, viu? Quero voltar aqui para continuar. E depois você me passa aquilo que tem identificação que eu tentarei responder. Mas 304 vai sair sim, viu? Não é conversa, não é promessa... de campanha. Vai sair, acompanhe, cobre e você vai ver que vai sair porque essa parceria do governo Fátima com o governo do presidente Lula é para valer e é uma questão central e foi colocada no PAC. Vai sair sim. Sobre a questão da economia, olha só a situação, a gente precisaria ter um tempo maior para debater sobre isso. Nos últimos anos, os indicadores macro da economia brasileira nunca estiveram tão bons. Não é verdade?
inflação, né, índice de desemprego, índice de empregabilidade, né, avançou, inclusive, no PIB agora, um PIBão, né, como vocês nunca mais tinham tido, né, mas nós temos um problema que toca quando as pessoas falam da economia, elas estão querendo dizer o custo de vida. Então, nós temos uma inflação de alimentos bastante severa, que toca na dona de casa. Os preços dos alimentos estão absolutamente altos, devido à questão dos ataques especulativos do dólar. Porque os produtores vão pegar carne, por exemplo. Os produtores de carne no Brasil, né, eles preferem vender, exportar a carne, porque recebem em dólar e mais caro do que vender no mercado interno. Né? O presidente Lula agora, depois de uma luta dura, né, com setores produtivos, produtores do Brasil de alimentos, zerou os impostos de importação. Hoje eu vi um representante do agronegócio dizendo assim, não vai resolver nada. Como não vai resolver nada? Porque o pessoal prefere vender para fora do que vender para o mercado. Então tem um problema do preço do dólar aí. Mas os indicadores macro, né, com certeza, são os melhores dos últimos anos. Eu acho que a economia vai adequar a essas demandas e vai voltar ao leito normal e vamos passar esse ataque especulativo, como está muito claro o que está acontecendo nessa disputa. Então, esse é o debate central e o esforço que o presidente Lula tem feito, a equipe econômica tem feito. Você vê uma propaganda sistemática, né, tentando atacar, tentando desfazer o processo de reconstrução do Brasil, mas nós vamos atravessar esse momento aí e vão ter entregas importantes em 2025. Deputado, eu estou recebendo aqui mensagem do Cinquentinha, estou recebendo mensagem aqui também do Gomes e, mais uma vez aqui, do professor Antônio Félix, né, cobrando o piso, o deputado falou sobre isso. Um abraço também aqui para o nosso telespectador Cosme Roque. Valeu, Cosme Roque. Tá lembrando que amanhã tem texto de Mãe Rainha às 18 horas, viu? E deixa eu ver quem é que está também aqui conosco, Luiz Aires. Valeu, Luiz Aires, obrigado pela participação. Bem, mas não vai dar tempo de eu fazer todos esses questionamentos, inclusive o Gomes, ele pergunta aqui quantos milhões o deputado mineiro já mandou para Mossoró em emendas, mas falando em emenda, emendando com isso, nós só temos mais 2 minutos, sobre envio de recursos para Mossoró e região, mas eu pergunto, a oposição no estado do Rio Grande do Norte não definiu ainda quem que vai ser o candidato no próximo ano ao governo do estado. É um assunto que fala-se sobre isso a todo momento. O governismo apontou o Cadu. Como é que está sendo esse trabalho de preparação para 2026, tanto da parte estadual como o senhor também, deputado? Bom, primeiro só quero responder ao professor Antônio, dizer que eu sou favorável ao piso, tenho dialogado com o sindicato, tenho acompanhado essa luta, só na categoria, preciso nem dizer qual é a minha opinião, que a minha história já disse tudo isso. E está se tentando, e estou acompanhando, resolver primeiro essa questão da judicialização, da decisão judicial, para depois discutir, eu tenho dito isso para o sindicato com todas as letras, temos que enfrentar essa questão judicial, né, e o sindicato fez um recurso ao Supremo Tribunal, hoje deve ter tido uma reunião, inclusive, com o ministro do sindicato, representação do sindicato em Brasília, com o ministro Fachin, que está com o processo, né, não tenho as notícias dessa reunião, mas hoje certamente deve ter tido isso, então sou favorável. E sobre 2026, para fechar, eu serei candidato à reeleição, né, em 2026. Eu quero que as pessoas me julguem o meu trabalho como sempre fizeram. E é isso que para mim, significa política e campanha. Fazer o julgamento do que você faz da sua história. Serei candidato à reeleição em 2026. O PT está debatendo essa questão, agora é muito longe ainda 2026. Eu fico brincando, tem uma série de marolas, como se a eleição já fosse amanhã, né? O lado da oposição do campo bolsonarista aí tem 3 candidaturas, não é? Tem o candidato ex-prefeito de Mossoró, tem o ex-prefeito de Natal, né? E tem o senador chefe do bolsonarismo aqui no estado. 3 candidaturas da oposição, da direita e da ultradireita desse estado estão conformadas, estão firmadas. Não sei como é que eles vão resolver essa questão. E nós estamos começando a conversar a pré-candidatura do Cadu, um jovem muito promissor, eu acho que é uma renovação da política, eu vejo com muito entusiasmo o nome do Cadu. Estamos debatendo isso internamente no PT e vamos debatendo junto com a federação, junto com os movimentos sociais. Ele é o secretário de Fazenda nosso, conhece bem o Estado, um cara muito técnico, um jovem com muito gás, né? Nós vamos ter muita oportunidade para o pessoal conhecer, né, ainda, porque muita gente ainda não conhece. Mas a campanha vai ser, olha só, gente, outubro de 2026.
E as pessoas estão trabalhando como se fosse amanhã. Ainda bem que não é amanhã, é outubro de 2026. Nós vamos trabalhar uma centralidade, que é a reeleição do presidente Lula, e a campanha vai ser nacionalizada. Deputado Fernando Mineiro, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Eu que agradeço a você. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Alô, seu Aldo Ferreira, um abraço, hein? Até amanhã. A você de casa, a gente se encontra amanhã aqui no mesmo horário. Até lá.